e depois disso a gente vai usar o tempo da aula para debater uma outra proposta. E aí eu vou colocar agora também no Drive já, para garantir que está tudo certo. Mas eu queria que a gente debatesse aqui na aula esse tema. Eu montei uma proposta, né? Um tema um pouco mais atual. Dei uma adaptada aqui em umas notícias e eu conto muito com a participação de vocês. Eu acho que vai ser interessante a gente debater. E aí, qual que é a minha ideia? Que vocês exponham mesmo o que vocês pensam sobre esse assunto e que a gente tente chegar numa proposta de intervenção, certo? Ok. Eu fiz a minha redação Uhum, na plataforma Sapiens sobre o tema que você propôs na última aula, que era sobre depressão, né? uhum, Era um tema que, novamente, é um tema muito delicado, que eu tentei o máximo possível ter cuidado, porque, não, novamente, eu acho que foi o assunto que eu mais tive dificuldade. certo. Mas eu comecei pegando coisas que estavam na proposta de intervenção, que era tipo os 300. Eu comecei nos dias atuais. É evidente que a depressão é uma das doenças psiquiátricas capaz de afetar até 322 milhões de pessoas. E isso acaba prejudicando a atuação dessas pessoas na sociedade por causa dessa enfermidade cruel. Uhum, Eu também coloquei essa questão que também está na proposta de intervenção, que o Brasil é o país da América que mais a latina que tem até mais de 11 milhões de pessoas que sofrem da depressão. E isso se dá por indivíduos que eu botei, né? Que a depressão surge através de indivíduos, de sujeitos que inferiorizam indivíduos que possuem essa doença, tanto na internet quanto na vida real. Isso prejudica a atuação deles, tanto em socializar, quanto em conseguir ingressar no mercado de trabalho, esse tipo de coisa. E minha solução que eu propus foi desenvolver programas especializados para ajudar esses cidadãos que estão com essa doença, ajudar eles a lidar com essas emoções negativas que a depressão traz, e assim ajudar eles a conseguir ter uma convivência melhor na sociedade. Também denunciar indivíduos que buscam inferiorizar pessoas com depressão ou que tentam desvalorizar elas. uhum, É, e minha conclusão foi, eu botei que afeta mais de 300 milhões de pessoas, que a gente precisa da assistência necessária, e buscar ter mais atenção a essas pessoas que têm depressão, porque o que me surpreendeu na proposta de intervenção é que a depressão sim impacta em questões comerciais, né? Então, foi isso. De 1.000 eu consegui 760. boa. E quando você falou de denunciar, você estava falando de discriminação, tipo, no ambiente de trabalho? Eu fiquei curiosa. Eu falei nos. Pera, deixa eu pegar aqui. Eu falei no sentido de, tipo, a pessoa, tipo, tem um sujeito que ele decide simplesmente discriminar uma pessoa que tem depressão, por questão, tipo, se você tem depressão é porque você é fraco, porque você não consegue suportar a realidade. O que não é agradável de se ouvir, né? Porque a gente não sabe como é a situação de cada um que tá passando. Sim. Então, eu falo de uma forma assim meio ampla, seja em trabalho, seja na internet, seja, sei lá, dentro de casa, seja na rua também, Uhum, em qualquer lugar. Buscar, tipo, denunciar essas pessoas que estão
tenta inferiorizar essas pessoas que estão em situações mais delicadas, mas também incentivar essas pessoas que têm a depressão a buscar ajuda, a buscar lidar com essa situação, porque a gente viver depressivo, uma pessoa que vive com depressão e que não quer buscar ajuda, ou que não busca, tipo, superar esse obstáculo na vida dela, é meio difícil. Então, eu propus que tem que ter programa, tem que ter um incentivo para ajudar essas pessoas a superar esse obstáculo. Certo, boa. Não acho que ninguém queira viver depressivo, né? Sim, sim. E você sentiu dificuldade para fazer a introdução? Como é que foi? Eu passei, acho que uns 10 minutos pensando na introdução. Em qual ia ser sua Nesse, tese, né? eu tentei escrever, acho que mais de 5 formas diferentes, até que eu consegui achar uma maneira adequada de começar a introdução e tal, mas foi difícil. Certo. Bom, eu queria ler a sua redação depois, Pedro, se você puder me mandar. Mando sim. E aí, pessoal, hoje eu trouxe um outro tema que eu acho que talvez seja um pouco mais palpável, porque a gente está acompanhando, né, na mídia principalmente, o que tem acontecido com os influencers e tal. E aí, nesse sentido, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês mesmo. É, não tem argumento certo ou errado, mas tem opinião que fere os direitos humanos. Enfim, vamos tentar fazer esse debate aí rolar. Então vamos lá. Ó, texto 1 da nossa proposta. Comissão de Justiça e Cidadania aprova autorização para cassino, bingo, jogo do bicho e corrida de cavalo. A Comissão de Justiça e Cidadania aprovou nesta quarta-feira, 19, por 14 votos a 12, o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalo. O texto segue agora para a votação do plenário do Senado. Com a aprovação, o texto seguirá para análise do plenário do Senado. Se aprovado como está, será enviado para a sanção do presidente Lula, uma vez que não houve alteração no conteúdo do texto pelos senadores. A proposta autoriza a prática e exploração no Brasil de cassino, bingo, vídeo bingo, jogos online, jogo do bicho, apostas em corridas de cavalo. Fim de uma proibição de quase 80 anos. O texto põe fim a uma proibição prevista numa lei de 1946 à exploração de jogos de azar em todo o território nacional. Também revoga trechos da Lei de Contravenções Penais que estabelece punições para a prática. A PL, já aprovada pela Câmara dos Deputados, recebeu o voto favorável do relator, o senador Irajá, do PSD, que acolheu emendas sugeridas e propôs ajustes. Na reunião, o senador mencionou que países que regulamentaram com responsabilidade os jogos tiveram um crescimento social e econômico com o aumento do fluxo de turistas. O relator afirmou que os investimentos a partir da aprovação do projeto podem chegar a 100 bilhões, com a geração de cerca de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. A arrecadação potencial por ano, segundo ele, seria de 22 bilhões de reais, divididos entre estados, municípios e a União. Não podemos mais perder essa grande oportunidade que outros países concorrentes já entenderam e enxergaram de gerar emprego e renda e impostos, que serão evidentemente revertidos em benefícios ao povo brasileiro nas áreas mais essenciais, como saúde, educação social e infraestrutura, disse. Segundo o relator, os vários tipos de jogos atualmente considerados ilegais teriam movimentado algo entre 14 bilhões e 31 bilhões em 2023. A estimativa considerou como base os dados de 2014 com a atualização da inflação. Mesmo na contravenção, ou seja, mesmo proibido, os jogos de azar constituem uma atividade econômica relevante e, como tal, devem estar sujeitos à regulamentação do Estado, argumenta o senador. Para ele, submeter os jogos ao controle do Estado permitirá mitigar eventuais vínculos entre jogos de azar e o crime organizado. A proposta está em análise do Senado desde 2022. O texto original dessa PL foi apresentado na Câmara em 91, ou seja, mais de 30 anos atrás. Parlamentares contrários ao texto afirmam que o projeto pode incentivar a ludopatia, que é o vício em jogos, e crimes como lavagem de dinheiro, tráfico e prostituição. Então, aqui a gente está falando, né, dessa proposta de legalização dos jogos de azar, e aí tem o argumento de quem é a favor, né, dentro da Câmara e do Senado, de que isso movimentaria a economia e tiraria o poder do crime organizado, né, do controle dos jogos de azar. Então, por exemplo, o jogo do bicho, né,
que, que é bastante conhecido por ter esse tipo de ligação. E os parlamentares que estão contra esse texto trazem a questão do vício dos jogos, de como essas práticas podem lavar dinheiro, sobre como tem uma relação com o tráfico de drogas, mesmo que seja legalizado, né? Sobre a prostituição. Vamos lá. Texto 2 essa é a ilustração desse texto que eu acabei de ler para vocês, da Comissão do Senado aprovar um projeto que libera o jogo do bicho, cassino e bingo. E aí, aqui ele fala, né, o que eu acabei de falar para vocês, que o Congresso Nacional está discutindo esse projeto há mais de 30 anos e as tentativas de avançar com a proposta, porém, esbarram na oposição da bancada evangélica e de setores conservadores do parlamento. Texto 3. Registros de conversa por WhatsApp mostram que influenciadores que faziam propaganda para o jogo do Tigrinho e similares recebiam uma conta viciada em ganhar. Segundo o colunista do UOL, Carlos Madeiro, as conversas foram interceptadas após autorização judicial pela Polícia Civil de Alagoas, que investiga um suposto esquema de fraude que envolvia influenciadores, agenciadores e intermediários. O jogo do Tigrinho é ilegal? Sim, porque é baseado em sorte e sua exploração não é autorizada. No jogo do Tigrinho, os resultados são determinados por um algoritmo que depende principalmente da sorte. E quais são os possíveis crimes desses influenciadores, então? Jogos em que se depende exclusivamente da sorte para ganhar ou perder são considerados de azar pela lei da contravenção penal. Nesse caso, a pena é de prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa. A divulgação do jogo do Tigrinho também caracteriza crime contra as relações de consumo e contra o consumidor. Tem uma pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. E por fim, o texto 4. Ludopatia. Entendo que é a doença de pessoas viciadas em jogos de azar. Vender móveis para conseguir dinheiro para apostar. Perder as economias da vida acreditando que ia conseguir virar o jogo. Não conseguir parar até perder tudo. O vício em jogos de azar não é frescura, mas é uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde, a ludopatia. O que é a ludopatia, gente? É uma condição médica caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando. É reconhecida pela OMS e no Brasil tem um CID, que é mania de jogo e jogo patológico. Com os cassinos e jogos de azar na palma da mão do celular, com o celular, ficou mais fácil jogar e vem crescendo o número de pessoas que contou ter começado como uma curiosidade, um passatempo, mas que em pouco tempo se tornou um pesadelo. E esse é o caso da Patrícia, que é uma cozinheira que perdeu 80 mil em 2 meses. Ela recebeu um link para um jogo, abriu por curiosidade e usou para passar o tempo. Quando ela percebeu, ela tinha perdido tudo que ela tinha juntado e estava fazendo empréstimos para jogar. E aí, então, a partir da leitura desses textos e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto argumentativo e dissertativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Proibição de Jogos de Azar no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês. É uma pergunta bem simples para a gente começar a nossa conversa. Vocês são contra ou a favor da proibição dos jogos de azar no Brasil? Vamos imaginar que a gente está escrevendo uma redação e a gente está na introdução. Qual que é a nossa tese sobre isso? Cada um Sou pode falar o que pensa, 100% claro. contra. Sou 100% contra. Contra a proibição? Sim. Por quê? Tá, vamos começar primeiro por essa doença, de dibotomia, né? O quê, Pedro? Lubopatia, quer dizer, Isso, ludopatia. ludopatia. É, é uma, do- é uma doença que eu realmente já vi. Eu não presenciei fisicamente, mas eu já soube de casos e é muito prejudicial, porque é uma doença que vicia, gente. Então, como qualquer coisa que vicia é prejudicial pra gente, essa daí a pessoa simplesmente gasta dinheiro à toa, vai gastando dinheiro com irresponsabilidade, aí ao ponto de, tipo, não tem mais nada. Então, na minha opinião, esse é um dos principais pontos que a pessoa vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Quando ela menos percebe, ela já tá viciada, já tá gastando todo o dinheiro dela de maneira irresponsável, até o ponto dela perder tudo. O segundo ponto que eu também queria trazer bom, acho que todo mundo já viu o caso da Blaze.
a Blaze foi comprovado que ela é uma empresa assim que realmente não é confiável, que é uma empresa de jogos não confiável. Muitos influencers já foram patrocinados pela empresa para divulgar e estavam divulgando cassino de jogo online que não é confiável, que já fez que já deu golpes, já fez muitas pessoas perderem dinheiro. E o ponto principal aqui por se tratar de cassino online e eles não terem toda empresa, é de se esperar que toda empresa que atua em algum país ela precise ter uma um local um local de preferência também físico, onde caso ela cometa alguma ilegalidade dentro do país, vai poder ir lá e cobrar a empresa, né? Uhum, Empresas como do Tigrinho, empresas como a Blaze, até onde se sabe, não tem um local físico dentro do Brasil, então elas podem simplesmente, eu vou cometer ilegalidade dentro do país, não tem empresa, não tem uma empresa física, e é isso. Que eles vão fazer? Minha empresa pode estar do outro lado do mundo e eu estou atuando aqui no Brasil. E é isso. Eu não vou responder por processo judicial. Eu posso passar golpe em qualquer pessoa. Então, e no final quem sai ganhando é a empresa. Então, esses seriam os principais pontos que eu usaria para falar que cassino, na minha opinião, mais prejudica do que ajudaria economicamente o país. então você é a favor de proibir? Eu sou a favor de proibir, porque é jogo, como já diz, né? Jogo de azar. Sim. E ainda pode trazer para a pessoa essa doença chamada ludopatia, Uhum, que só vai trazer ainda mais. Que vai trazer. É um vício. É um vício. E isso só vai trazer ainda mais prejuízos para a pessoa, tanto mentalmente quanto financeiramente. uhum. Mais alguém quer compartilhar o que pensa sobre isso? Eu acho que quando vocês pensam aí, se vocês não estiverem se sentindo confortáveis para falar na aula, escrevam. Eu já coloquei no Drive também, tenta escrever. Ó, vamos lá. Eu não sou contra nem a favor, porque na verdade, começa a jogar quem quer, ninguém está obrigando. Pode sim virar uma doença igual os de entorpecentes, não é mesmo? Mas a pessoa tem que ter o autocontrole. Não estou falando que ela tem que jogar ou não jogar, mas depende muito da pessoa e da condição da pessoa. Eu amo jogar bingo. E nem por isso vou apostar tudo que eu tenho. Tenho casos de amigos próximos que estão até foragidos de agiotas, pois pegaram dinheiro. Então, Lara, para você, mas a minha opinião vai da pessoa. Então, mas aí pensando que você vai escrever uma redação, para que lado que você levaria a sua redação? Você diria que tem que continuar sendo proibido, ou você diria que tem que permitir e aí o Estado tem que regular como funciona? Porque na redação a gente não pode falar que não é a favor nem contra, a gente tem que escolher um ponto. Eu posso, mesmo que às vezes eu não tenha uma opinião formada oficial sobre isso, eu preciso meio que escolher um direcionamento. Para que lado que você acha que você iria? Eu acho que isso que você colocou enquanto você escreve, da condição mental da pessoa, de certa forma vai um pouco de encontro com o que o Pedro estava falando de desenvolver a doença, né? Eu acho que a gente fala bastante do Tigrinho hoje, né? Porque qualquer MC que você vê tá divulgando, qualquer influencer, né? Influencers grandes, como a Virgínia, a Deolane, e aí isso é bombardeado na nossa cara o tempo inteiro, e às vezes, puta, você gosta muito de futebol e você tá assistindo futebol. Aí você aposta numa bet quanto você acha que vai ser o resultado do jogo. E aí você ganha uma graninha no começo e você quer apostar mais. E aí a gente fala muito do como é que fala? Dessa coisa virtual, porque é o que tá pegando mais. Mas eu conheço, por exemplo, o pai de uma vizinha minha, de quando eu era criança, que ele perdeu tudo que a família tinha a ponto de ter que vender um carro porque ele jogava tudo no caça-níquel do bar. Sabe aquelas máquinas que ficam no fundo do bar? Ele se viciou muito sério nisso e ele precisou fazer um tratamento psiquiátrico mesmo.
porque é como se estivesse viciado em droga, porque a pessoa coloca a primeira nota e aí essa máquina engana, né? Você coloca o seu primeiro dinheiro, aí volta um dinheiro para você, e aí pela ganância você continua apostando. Então tem o caça-níquel, tem o jogo do bicho, né? Que quanta gente não perde muito dinheiro com o jogo do bicho. E o que o jogo do bicho significa, né? O tipo de crime que ele financia. Enfim, ó, o Vitor Silvio disse: eu sou a favor da proibição. Se você quiser falar um pouco mais sobre o que você é a favor da proibição, sou a favor, mas se proibirem, as pessoas vão se revoltar, vão achar maneiras piores de se viciar. Então, o ponto aí, Hugo, é que já é proibido, né? Então, no Brasil, o Pedro falou, né, que a Blaze, por exemplo, ela não tem um escritório no Brasil. Você não pode ter um escritório de jogos de azar no país. A questão é que, mesmo proibido, as pessoas fazem, né? Então, a gente pode levar a nossa redação para dois lados. Ou a gente pode falar sobre como esse tipo de coisa não pode ser referendada pelo Estado e que é uma lei de mais de 80 anos, né, que proíbe esses jogos de azar. E aqui, ó, vamos ver o que essa comissão estava querendo aprovar, que não é só o jogo do Tigrinho, né? Também são os cassinos, os bingos, os videobingos, jogos online, jogo do bicho, aposta em corrida de cavalo. São muitos tipos de jogos, e aí a gente pode levar para esse lado, que, enfim, minha opinião pessoal é que eu concordo que tem que continuar proibido, ou a gente pode levar para o lado de que é uma realidade que existe, né? Que como é que vocês falaram? Que as pessoas, cada um sabe o que faz, e aí a gente libera, e o Estado regula, e cada um tem que ter o seu autocontrole. Mas aí a gente tem que argumentar por quê. Pode falar, Pedro. No caso, essa questão, ele disse, muitas pessoas vão, tipo, achar outros meios de tentar acessar, mas quanto mais, eu acho que quanto mais, já é proibido no Brasil. Se a gente deixar claro, porque eu tenho certeza, se eu não me engano, no caso da Blaze, já tinha, é que eu não lembro exatamente, mas eu acho que tinha essa questão de, tipo, eles estarem investindo em dinheiro em coisas, tipo, esse dinheiro, que eles estavam pegando esse dinheiro de uma forma ilegal, então, se eu não me engano, investindo em coisa ilegal. Eu não lembro exatamente se é isso. Mas, na minha opinião, tipo, já é proibido. A empresa já não tá física, então a empresa já é proibida ter empresa no Brasil. Então, tipo, ela pode fazer tudo que ela bem entender, ela pode fazer tudo que ela bem entender no país, de forma online, e se ela fizer alguma coisa, tipo dar golpe em pessoa, enganar pessoas, ela não vai ter punição. Então, tipo, eu acho que, na minha opinião, tem que continuar proibido e tem que dificultar o acesso, porque quanto mais difícil dificultar o acesso, mais como é que fala? Acho que menos incentivo as pessoas vão ter em querer tentar jogar esse jogo, porque tentar jogar esse jogo de azar e desenvolver a ludopatia, gente, porque se eu não me engano, até mostrou aqui na proposta de intervenção que esse tipo de coisa ajuda o financeiro do país, movimenta dinheiro, só que tem tanta coisa que dá para investir que movimenta dinheiro, sabe? Então, não seria muito melhor as pessoas tentarem, ao invés de tentar ganhar dinheiro em apostas, desenvolver autonomia, pegar esse dinheiro e investir em coisas que realmente valem a pena, ao invés de simplesmente pegar o dinheiro delas e apostar em algo que não se sabe, que não se sabe se vai ser 100% garantia de que ela vai ganhar, porque é um jogo de azar não garante que você vai ganhar. E aí eu acho que isso linka com o que a Lara falou aqui, ó. Pode viciar muito fácil, mas ainda estou em cima do muro porque muitas pessoas têm por esses jogos e etc. Mas depende muito do autocontrole. Isso do tem o que tem por esses jogos, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre como esses influencers enganam que eles jogaram um joguinho
esses joguinhos de azar, joguinho de Bitcoin, e conseguiram enriquecer, né? Então o influenciador vai lá e promete mundos e fundos. A doutora Deolane Bezerra fala que usa Gucci porque ela ganhou uma grana com o tigrinho, e aí elas usam a credibilidade que elas têm para enganar. Mas quando a gente pensa em jogo de azar, a gente tem que pensar que, vamos supor aqui que a gente está em 11 hoje na sala, né? E aí a gente vai fazer uma aposta, cada um dá R$ 10, e quem vencer no joguinho fica com esses R$ 110, né? 10 vezes 11, 110. Então, eu ganhei, e vocês todos que estavam com a expectativa de vencer, perderam dinheiro para mim. Então, eu ganhei uma boa grana, né? E aí eu posso depois ir lá no meu Instagram e falar, ou às vezes eu nem ganhei, mas eu vou mentir que eu ganhei, porque vocês sabem que os influencers ganham uma puta de uma grana, né? Pra divulgar esse tipo de coisa. E aí, quando isso é exposto, quando isso é divulgado, não é divulgado que para um vencer, um monte tem que perder, né? Isso aí é perigoso. E aí, só que o Vitor trouxe um outro ponto que pode ser usado tanto para você falar de proibir, quanto para você falar de liberar, né? Que é um problema muito grande dessas bets e cassinos é para onde vai esse dinheiro. Existem linhas de investigação de que essa grana patrocina organizações criminosas. Então, aí a gente pode falar que tem que continuar proibido, porque o crime organizado pode se filtrar mais ainda no Estado a partir dessas bets, ou a gente pode falar, tem que permitir, porque o Estado vai ter controle desse dinheiro, porque essas bets vão ter que pagar imposto para o Estado, e aí fica mais fácil fazer a auditoria dessa grana e evitar lavagem de dinheiro. Tem uma coisa que eu estava pesquisando que eu não coloquei, porque já era muita informação, mas eu acho que vale a pena depois vocês procurarem, que tem a nota da Associação Nacional de Jogos e Loterias, né? Que eles falam que nenhuma dessas casas de aposta que está buscando o processo de legalização no Brasil está prometendo ganhos para os apostadores e muito menos enriquecimento. Ou seja, tem esse argumento das loterias, né, das casas de aposta, de que eu não estou prometendo que você vai ficar rico, eu estou te falando para arriscar. Se você ficar rico ou não é problema seu. Que aí eu entro um pouco no que a Lara está falando do autocontrole, né? Então é bem, bem, bem delicado. Mas, enfim, a minha opinião pessoal vai de encontro com a de vocês de que tem que continuar proibido. É uma grana muito suja, né? De. Sei lá, tem. E eu acho que eu falei do caça-níquel, a gente falou do bingo, a gente falou de muita coisa, né? Enfim. Mas quando a gente pensa no celular, eu acho que é muito mais difícil de você conseguir controlar, né? Eu tava vendo um caso na televisão, quando estavam debatendo essa questão da Deolane Bezerra, que ela tá presa até agora por causa disso, né? Que uma mulher teve que processar, eu não sei se foi no Brasil, eu posso pesquisar e trazer isso depois na semana que vem, quando a gente for debater o resultado das nossas redações, mas que ela teve que processar a casa de aposta para ela parar de receber notificação, porque vem direto no celular dela, né, nos dados pessoais, no e-mail pessoal dela, e ela não tem autocontrole para parar de apostar, e virou um inferno na vida dela, porque imagina, tá aqui no meu celular. E aí o tempo inteiro me bombardeando. E eu querendo apostar, eu querendo apostar, eu querendo apostar. Porque, né? Quer ver? Pra mim não depende de autocontrole, porque é meio que programado para você viciar devido ao grande liberamento de dopamina, liberação, né? No momento em que você ganha alto valor, não se consegue parar. Sim, exatamente. E eu acho que uma coisa que vocês podem tentar abordar na redação de vocês, sempre lembrando que a gente tem que ter uma tese. Então, quando eu for ler a redação, eu quero entender se vocês são contra ou a favor. E eu quero entender os argumentos para vocês serem contra ou a favor. Mas eu acho que um ponto que dá para se aprofundar um pouco é sobre como a gente é cronicamente online, né, cara? Que a gente tá sempre com o celular na mão, que a gente tá sempre sendo bombardeado de notificação. Eu nunca joguei na minha vida, mas eu tenho um celular da Xiaomi e eu recebo notificação aleatória no meu celular dessa porra desse Fortune Tiger, que é do tal do tigrinho, né? Que é sempre tipo o sifãozinho e aposte, 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 aposte. É igual o celular quando você entra no aplicativo, você não consegue parar de ver como TikTok. Sim, exatamente. E uma coisa que é interessante também a gente pensar a casa sempre ganha no final. E que além disso, não é que eles estão
preso só ao aplicativo deles, né? A gente recebe notificação do Tigrinho no TikTok, no Instagram, no Twitter, que não existe mais, né? Mas a gente recebe notificação nas nossas redes sociais. Então, não necessariamente eu fui buscar aquilo para ter acesso àquilo. A gente assiste. Os times de futebol hoje em dia tem patrocínio de bet na camisa, né? É uma coisa que já está meio, apesar de não ser legalizado, está normalizado na nossa sociedade. Tem música de funk já que já fala sobre isso. Enfim. Você tinha levantado a mão, Pedro? Eu vou abrir para você e depois eu queria que a gente começasse a falar, para a gente começar a rascunhar propostas de intervenção sobre isso. Pode falar, Pedro. Não, não, eu só ia mencionar essa questão que você fala, tipo, me- novamente, eu acho que ainda é legal, porque isso, uma hora ou outra, vai viciar a pessoa, mas para vocês terem ideia, né, como o algoritmo funciona. Eu tô de boa mexendo no YouTube, daí aparece um anúncio ou uma publicação do jogo do Tigrinho ali. Mesmo, tipo, eu falando pra não me recomendar, ele continua recomendando, 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 recomendando. Porque agora que eu acho que isso também é uma forma dessas empresas de cassino online de tipo, eu não posso, os influencers, eu vou tentar divulgar de todas as formas para fazer o pessoal vir aqui jogar meu jogo e quem sabe, talvez eles fiquem ricos, já que não é uma garantia. Eles fazem isso por meio de influenciador, fazem por meio de aplicativo. Então, eu acho que isso é uma forma deles incentivarem, deles fazerem as pessoas quererem buscar isso para poder jogar e assim se viciar. Então, na minha opinião, novamente, deveria ser proibido, deveria ser impedido isso, seja em jogo de futebol, seja através de influenciador, através de aplicativo, deveria ser proibido, tanto por essa questão de poder viciar a pessoa, quanto por não ter uma empresa física, quanto por esse dinheiro que é levado para algum outro lugar que pode estar sendo investido em coisa criminosa mesmo. Uhum. E aí, pensando em tudo isso que vocês me falaram, a gente tem uns minutinhos ainda, tem 5 minutinhos, nós vamos tentar. O que você acha que o Estado, né, pode fazer em relação a isso? Que proposta de intervenção que vocês teriam? Que solução? Eu vou dar umas dicas do que eu faria, né, se fosse a minha redação, mas vocês podem discordar. Regulamentação das redes sociais. Então, se você vai fazer, por exemplo, se você fazer uma propaganda do Tigrinho, tem que aparecer no seu Instagram que é propaganda, ou proibir a propaganda, né? Igual cigarro, não pode mais propaganda de cigarro na televisão. E quando você compra um maço de cigarro, vem uma foto de uma pessoa com gangrena atrás para você se assustar. Então, talvez eu iria pelo lado da propaganda. A Lara falou, e sobre esses jogos de lotérica? Praticamente a mesma coisa. Tem muitas pessoas que gastam ali o que tem, no momento ela até passa cartão para jogar, acaba até parcelando porque pega vários jogos. Jogo do bicho, Hipercap, Mega Sena, entre outros, que no final não ganha nada. E até mesmo acabar se enrolando igual as plataformas. Proibir esses também seria uma opção para não jogar esses jogos. Eu acho que você tem um ponto. Eu acho que se você está indo para o lado de que tem que permitir, que não tem que proibir, que tem que permitir e tem que incentivar a responsabilidade do jogador, independente da minha opinião pessoal ou não, faz sentido você falar que fazer a comparação com jogos de lotérica. Só que aí, como que a gente resolve? Porque assim, existe um problema real. As pessoas estão perdendo muito dinheiro. Então, tem gente que está se matando, que está perdendo tudo para jogo de azar. E está bem mais acessível na internet. Como que o Estado faria? O que vocês fariam se vocês fossem o Estado, se vocês fossem o governo, para resolver essa questão? Então, além de proibir, proibido, mas mesmo assim as pessoas jogam. O que a gente pode fazer? Uma campanha de conscientização sobre os perigos do jogo? Um canal do governo que ajude pessoas viciadas? Entenderam o que eu quero dizer? Quando a gente for concluir, que a Ah, gente pode propor? eu acho que, bom, primeiro proibir de vez. Corta o acesso, impedir de vez. Mesmo que algumas pessoas possam tentar acessar de outros meios, impedir, sei lá, tem o meio principal e os meios secundários. Bloqueia o meio principal
E mesmo que as pessoas, caso as pessoas vá aos meios, tentem acessar por meios secundários, bloqueia também. Ou tenta, caso a pessoa acesse por outros meios, tenta investigar, tenta impedir que esses meios que elas consigam acessar por esses outros meios. Sobre o Estado se envolver, acho que no máximo o papel dele seria mesmo bloquear esses meios de acessar jogos de azar e, tipo, e no máximo falar, gente, o que que é esse jogo de azar? O que que são esses cassinos online? Cassinos online são jogos de azar que não te garantem que você vai vencer, e mesmo que você vença, você vai estar vencendo à custa dos outros. Uhum, E esse dinheiro que você pode estar ganhando, e esse dinheiro que você dá para eles, que você perde, pode estar sendo investido em esquemas criminosos. E ao invés de você investir esse dinheiro, o Estado poderia também dizer isso. É, incentivar as pessoas a investir o dinheiro que elas têm em coisas que realmente valem a pena, sabe? Não nessas coisas de cassino. E sim investir em coisas que vale a pena, tipo, sei lá, meios de produção, ou desenvolver tecnologia para para facilitar a vida das pessoas. Como, por uhum, exemplo, sei lá, é, quer não sei, é que eu não consigo pensar num exemplo bom agora, mas tentar incentivar as pessoas a investir esse dinheiro em coisas que realmente valem a pena, que ajudem o crescimento da sociedade, não esse tipo de coisa que é mais o passatempo que elas estão investindo o dinheiro delas em coisas inúteis. uhum. Mas no sentido de quebrar esse argumento de que incentiva a economia, incentivando a economia de outras formas. É isso? O, eu acho que esse seria o papel do Estado, incentivar as pessoas a investir em coisas na economia do país, tipo, ó, você quer ganhar mais dinheiro, então usa o dinheiro que você tem para investir em alguma coisa e com isso você vai estar gerando muito lucro, não apenas para você, mas também para os outros. Uhum. Tá. Então vamos fazer assim, pessoal. Eu já coloquei no Drive, tá escrito proposta de redação 16/9, tá aqui, né? É o mesmo nome que tá no Drive. Eu quero que vocês façam essa redação. A gente vai retomar na próxima aula, quero saber as propostas de intervenção de vocês. E aí, mesmo sendo contra ou a favor, o que eu espero de vocês é que vocês consigam identificar que é um problema da sociedade e como a gente mitiga esse problema. Tem essa proposta de intervenção do Pedro, eu acho que a gente pode abordar tanto pensando no macro problema, né, por assim dizer, então uma proposta de intervenção para esse problema do Estado, né, de lidar com isso. Ou a gente pode olhar para o indivíduo também e pensar em propostas de intervenção que ajudem pessoas que são viciadas, por exemplo, ou que evitem que novas pessoas caiam nesse vício. Ou, ó, tá, então a Lara diz aqui que já se alastrou demais e não adianta tanto agora no momento. Então, beleza, já se alastrou demais. Já é uma coisa que está na sua visão, que já está dentro da nossa sociedade. Mas e aí, como é que a gente regula isso, então, para que não se torne um problema mais sério? Então, já se alastrou e tem pessoas que perdem tudo, que se enrolam, que fazem dívidas. O que o governo pode fazer, né? Porque a gente tem que pensar que a proposta de intervenção não é a nível individual, então não sou eu, Heloísa, ou vocês que vão resolver esse problema, né? É o Estado. Como que o Estado resolve o problema? Então, sigam a estrutura de redação, né? Introdução, apresentando a tese, 2 ou 3 parágrafos de argumentação, trazendo o ponto de vista de vocês e desenvolvendo a tese, e uma proposta de intervenção, seguindo aquele slide de conclusão lá, né? Que é trazendo a conclusão para o texto, mais uma proposta de intervenção. É obrigatório ter proposta de intervenção, tá? Como posso mandar minha redação mesmo? Manda para esse e-mail aqui, ó. Aí vocês me mandam. Você pode me mandar essa, pode me mandar a que você fez sobre saúde mental, mas eu convido vocês, encorajo, além de usar a plataforma, mandar para mim também e mandar dúvidas.
Eu tô sempre à disposição de vocês. Peço desculpa de novo por semana passada, eu juro que eu, assim, fugiu muito do meu controle. Eu fiquei sem luz na minha casa vários dias, graças à Enel, que é essa empresa maravilhosa que a gente conhece. Conseguiu deixar o centro da cidade no escuro. Mas enfim, né? E obrigada por hoje, gente. Vou encerrar aqui o meu slide. Obrigada, Elô. Gente, posso dar um recadinho do coração? Coisa bem rápida. É só sobre o final de semana, sábado, todo mundo animado pro nosso churrasquinho. Gente, vai ter opção vegetariana, mas se alguém tiver, sei lá, é vegetariano, mas tem intolerância à lactose, fala com a gente, tá bom? Que a gente vê uma outra opção que dê para todo mundo, que seja legal. É um lugar seguro, tá, gente? Pode ficar tranquilo, a gente vai passar o endereço certinho para vocês, mas é perto da padaria brasileira, ali no centro de Santo André. Então é um lugar bem seguro, tranquilo, tá? Pode levar o pai, a mãe, amigo, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Os professores também. Vamos que vamos, super animados. A gente conhecer todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre sábado? Não? Ninguém tem nenhuma dúvida? Bom, então é isso, gente. Eu vou passando as informações para vocês ao longo da semana. Vou passar o endereço certinho também. Mas caso alguém tenha alguma questão de financeira, né? Às vezes a gente não tem R$ 1, gente, é verdade, ainda mais estudante e começo de carreira, às vezes a gente não tem R$ 1, não é meme. Então, se alguém tiver com alguma dificuldade financeira, claro que a gente queria ajudar todo mundo, mas infelizmente a gente não consegue. Mas se a pessoa realmente estiver assim, sem nenhum real, mas está querendo ir na festinha, mas não tem como, entre em contato com a gente no PV que a gente dá um jeitinho, tá bom? De ajudar. É isso, gente. Qualquer coisa a gente vai se falando ao longo da semana, tá? Valeu, bom intervalo para vocês. Obrigada, Elô. Vamos sábado. Tchau, Ansiosa aí para gente. conhecer Até você sábado. também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.